E foi aberta a temporada de novas resoluções e portarias da Secretaria da Educação, visando a atribuição de aulas para o ano de 2025. Foram publicadas as resoluções 60, 61, 62, 63 e 64 e a portaria conjunta COPED-CGRH de 13 de setembro de 2024. No vídeo de hoje eu vou falar sobre duas resoluções, que são as resoluções 62 e 64, que versam sobre a recondução dos professores contratados e também sobre as regras de inscrição para o processo de atribuição de aulas para o ano de 2025. Meu nome é Thiago Luz e você está no canal Thiago na Área. E antes de mais nada, eu convido você que é novo ou nova por aqui a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você não perde nada do que acontecer por aqui. Esse vídeo é mais um oferecimento da Unifecaf Polo Profácio Guarulhos, que tem cursos de pós-graduação, de graduação, complementação pedagógica, segunda licenciatura, com condições exclusivas para você que acompanha os vídeos aqui do canal do YouTube. Para isso, basta acessar o site www.souprof.com.br, conhecer os cursos disponíveis e realizar a sua matrícula com valores bem pequenininhos que cabem no bolso e vai te auxiliar no processo aí da sua evolução, na sua carreira, a sua evolução profissional, e a Unifecaf tem cursos excelentes. Valeu, Unifecaf Polo Guarulhos, Proface por essa parceria e sigam lá no site para saber mais informações referentes aos cursos. Com relação às resoluções publicadas, primeiramente vou falar sobre a resolução SEDUC 62, que foi publicada recentemente, e eu vou deixar o link das resoluções aqui na descrição do vídeo para que você possa ler na íntegra, porque o vídeo é informativo, é importante que você leia para saber todas as informações referentes ao processo. A resolução SEDUC 62, ela trata sobre a recondução dos professores, e aí temos mais mudanças. A SEDUC tinha publicado a resolução SEDUC 43 de 14 de junho, e agora sai a resolução SEDUC 62, alterando essa resolução, né? Sempre vai e volta e confunde mais a cabeça das pessoas e tem alguns problemas nessa resolução que a gente precisa falar. Como eu falei, ela altera a resolução SEDUC 43, que fala sobre a recondução dos professores. Então, no artigo 1º, ele altera os seguintes dispositivos, tá? Para o item 1 do artigo 1º, que fica estabelecido o processo de recondução do professor contratado nos termos da Lei 1093 para atribuição de aulas em nível de unidade escolar, na conformidade do disposto nessa resolução. Então, a recondução estará condicionada à disponibilidade de vagas na unidade escolar após a atribuição dos docentes efetivos e não efetivos. O docente com contrato encerrado no ano em curso não poderá ser reconduzido. Então, se o seu contrato se encerra em 2024, não haverá recondução nesse caso. Poderão também ser reconduzidos os docentes com aulas atribuídas no ensino técnico profissionalizante, desde que classificados no processo seletivo da FGV, o edital de abertura de inscrições que foi publicado em 4 de julho de 2024, retificado em 12 de agosto, incluindo os inscritos no cadastro emergencial docente. Um dos grandes problemas, além da recondução daqueles que encerram o contrato, é que os docentes que regem classes nos anos iniciais do ensino fundamental não serão reconduzidos para o ano de 2025. Então, os docentes que atuam com os anos finais em ensino médio serão reconduzidos, exceto os que encerram o contrato, e os docentes que atuam no ensino técnico profissional do ensino médio também serão reconduzidos. Infelizmente, os professores PEB 1 mais uma vez ficam de fora. Eu não sei o que acontece com a Secretaria da Educação que segrega os professores dos anos iniciais. Práticas constantes aí da Secretaria. E o artigo 2º altera os requisitos para recondução. Aí vamos falar sobre isso também. 90% ou mais de frequência em sala de aula. O período da aferição será fixado em portaria da CGRH. E serão considerados os dias efetivamente trabalhados no período que vai ser fixado pela CGRH. Não serão computados para o cômputo de frequência as ausências, as licenças ou afastamentos a qualquer título, excetuando-se as convocações por orientação técnica e o acompanhamento do docente de educação física nas competições escolares. Aqui já tem um problema.
Se você tem ausência do TRE, você não deve ser punido por isso. E aqui, por esse parágrafo, diz que qualquer ausência, exceto o que for convocação, orientação técnica e acompanhamento do docente de educação física, não serão computadas na frequência. Então você vai ter prejuízo nessa situação. Com relação ao registro, 95% do registro em diário de classe, né? Então o registro deve ser lançado pelo próprio docente. Então, se houve lançamento pelo gestor da unidade escolar, já não conta para o registro. E o percentual definido no inciso será considerado a partir da publicação desta resolução. Então, no caso de julho de 2024, tá? Da alteração da resolução 43. Os docentes que não atenderem os requisitos para a recondução não serão elegíveis. E para isso, o professor, para ser reconduzido, o docente contratado, ele precisa da seguinte situação: atender todos os requisitos estabelecidos, ficando facultado ainda ao diretor da unidade escolar efetuar a recondução do docente ou não. Para 2026, só poderão ser reconduzidos os professores contratados que alcançarem no mínimo a meta ouro em mais da metade das turmas atribuídas. E aí vai ser considerado o SARESP a ser realizado em novembro de 2024. O docente que optar pela não recondução ou não for reconduzido vai participar do processo de atribuição de aulas em nível de diretoria de ensino de acordo com a sua classificação. O que é importante a gente observar aí nessa resolução 62 é que o multiplica deixa de ser considerado para a recondução docente. Isso, por um lado, alivia os professores que não conseguiram vaga, porque não teve vaga para todo mundo, embora estivessem aberto, foi aquela confusão danada. Por outro lado, obrigou um monte de gente a se inscrever, foi aquela correria, aquele desespero para conseguir uma vaga. Os professores estão fazendo aí o Multiplica, muitas vezes fora do seu horário de trabalho, em que pese que tenha dispensa do TPC, mas você está lá fora do seu horário de trabalho fazendo o curso com exigências grandes. Tem professores relatando que os vídeos que são solicitados não estão sendo aceitos porque querem vídeos profissionais e etc. Então aquele problema todo, e agora o Multiplica deixa de ser um fator para a recondução dos docentes. Então, mais uma vez, a Seduc vai e volta, coloca uma regra, muda, troca o pneu com o carro andando, e assim a gente vai seguindo ao longo do tempo com muitas dificuldades nesse processo de ser professor da rede estadual de São Paulo. Então, esses são os requisitos para a recondução. Não havendo recondução, participa do processo de atribuição regularmente na diretoria de ensino. Os docentes que encerram o contrato agora, em 2024, precisarão de um processo seletivo vigente para poder participar do processo de atribuição de aulas, seja ele por meio do concurso público, sendo remanescente do concurso, ou ter participado do processo seletivo simplificado agora desse ano de 2024. E aí nós vamos falar sobre a resolução SEDUC 64, que fala sobre as regras de inscrição e classificação para o processo de atribuição de aulas. Isso gerou muitas dúvidas nos colegas que estão ingressando. Pô, já fiz o concurso, agora tem que fazer outra inscrição, como é que funciona isso? Então, para acalmar você que está ingressando, todos os anos é preciso que os professores se inscrevam para o processo de atribuição de aulas. É nessa inscrição que o professor indica a quantidade de aulas que ele deseja ter atribuído, se vai ter carga suplementar ou não, até o limite de carga horária, se vai fazer a opção pelo artigo 22 ou não, se vai fazer adesão ao programa de ensino integral, credenciamento. Tudo isso é feito nesse processo de inscrição. Após a inscrição, é divulgada a classificação e aí tem as datas para manifestação de interesse por meio da Secretaria Escolar Digital. E aí o que diz a resolução SEDUC 64? Ela estabelece que a inscrição e atribuição de docentes para o processo de atribuição de aula, nesse caso, para os docentes contratados e candidatos à contratação, deve seguir as regras dessa resolução específica. Então, os docentes contratados e os candidatos à contratação serão classificados em nível de diretoria de ensino. É assim que acontece sempre, então isso não mudou. E aí fala sobre a pontuação final, os critérios para a pontuação.
O artigo 3º diz que os docentes, a pontuação final da classificação dos remanescentes do concurso será composto pelos seguintes critérios. Pontuação final do resultado do concurso público corresponderá a 55% da pontuação final. Presença em sala de aula corresponderá a 25% da pontuação final. Tempo do magistério, 10%. E desenvolvimento, também 10%. Os critérios estabelecidos levam exclusivamente ao vínculo com a Secretaria da SEDUC São Paulo. Então, tempo de magistério na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. São considerados remanescentes do concurso os candidatos aprovados no concurso público que, por conta da sua classificação, não foram convocados à sessão de escolha para provimento ou preenchimento de vagas. Então, aqueles professores que passaram no concurso público, foram aprovados, mas não assumiram seus cargos, eles poderão figurar na lista de remanescentes. Os não aprovados, pelo que consta na resolução, não estarão classificados como remanescentes. Consideram-se remanescentes ainda aqueles candidatos que foram convocados e, quando chegou na sua vez, não tinha mais opção de escolha. Então, eles ficaram como excedentes e serão convocados novamente para uma nova sessão de escolha de cargos. Ao candidato que escolheu a vaga ou deixou de comparecer à sessão na escolha, data e horário estabelecidos, por qualquer motivo, ou tenha desistido da escolha, não se aplica aos dispostos no parágrafo 1º e 2º, sendo considerado desclassificado do certame. Então, aqueles que não compareceram na escolha ou por algum motivo desistiram, não estarão classificados como remanescentes para a contratação temporária. Além disso, nós temos a pontuação final do processo seletivo daqueles que se inscreveram no ano de 2024 para as aulas regulares. Será considerada a pontuação final do processo seletivo, que vai corresponder a 90% da pontuação final, e o tempo do magistério corresponderá a 10% da pontuação final. O tempo do magistério é exclusivo no tempo na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Outras redes não são consideradas. Isso vale tanto para os remanescentes do concurso, como para esse caso dos inscritos no processo seletivo, como também para os inscritos do processo da FGV. Os docentes contratados que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental somente participarão das atribuições se estiverem devidamente classificados no processo seletivo simplificado deste ano de 2024. Então, quem não participou do processo seletivo também não estará classificado se atua nos anos iniciais. O artigo 5º, a pontuação final da FGV será considerado 90% da nota obtida no processo seletivo e 10% corresponderá ao tempo de magistério, também considerando somente o tempo de SEDUC São Paulo. As inscrições para o processo de atribuição de aulas, elas terá desprezo do tempo do magistério concomitante em período de tempo já utilizados para aposentadoria. Então, quem já aposentou e usou esse tempo não terá esse tempo computado na somatória. Caso haja empate, aí tem aqueles critérios: idade igual, maior a 60 anos, maior tempo de serviço no magistério público, maior número de dependentes e maior idade, naqueles casos dos candidatos com idade inferior a 60 anos. Então, além disso, vai ser publicada aí numa portaria com a ordem de atendimento no processo seletivo, para saber quem são os primeiros. Então, tudo indica que devem ser os remanescentes do concurso e depois os classificados do processo seletivo. Isso são as regras principais, ainda vai sair a portaria indicando. Na resolução também tem as fórmulas de cálculo para consideração de tempo de serviço, presença em sala de aula. Então, leia a resolução para você identificar todas essas informações que são importantes no seu processo de inscrição. No mais, era isso que eu ia falar com vocês no vídeo de hoje. Logo, logo serão divulgados os vídeos com as outras resoluções que foram publicadas, então acompanhe os vídeos do canal para você não perder nada a respeito disso. Deixo aqui o meu grande abraço, sempre que você puder, faça o bem. Até o próximo vídeo. Tchau.